não consigo ver as eleições de 2026. Né? Como se um grande acontecimento, fato extraordinário, fosse acontecer agora em 2025. Eu consigo ver um rebuliço muito forte, grande, tremenda, uma grande confusão. Eu vejo uma ação militar em curso. A mesma coisa que suceder na Venezuela se sucederá no Brasil. A mesma coisa. Eu vi isso acelerado e isso a partir dos Estados Unidos da América, sabe, e de Donald Trump nos Estados Unidos da América. O Brasil vai ser atropelado por tudo. A possibilidade de Nicolás Maduro ser preso é mínima, ou se entrangar também, mas ser abatido é muito grande, porque a partir de agora a videira vai balançar. Um apocalipse sobre o território nacional brasileiro. Deve se preparar com uma intervenção militar também em território nacional brasileiro. Passará pela Venezuela, mas atingirá o território nacional brasileiro. Um mapa, né? Ele fechou tudo de Jesus. Vai acontecer isso aí, vai. Está prestes a acontecer, já está a caminho do golpe final do míssil Tomahawk. O anjo disse, Reginaldo, existe uma caixa de documento que está sobre os Estados Unidos da América, a Casa Branca, e o secretário de Estado, Marco Rubio. É onde eles vão vir sobre o território nacional brasileiro com a força e o poderio militar. O meu Deus vai atender este clamor. Jesus, que coisa. Nem como você vai. Quando Deus fala, ele cumpre. Agora, espere as próximas notícias. Uns confiam em carros, outros em cavaleiros. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. E o apóstolo Reginaldo Rolim, na noite desta segunda-feira, 18 de agosto de 2025, traz mais uma poderosa palavra profética para a nação brasileira. O apóstolo diz mais uma vez que não consegue ver as eleições de 2026 e que a mesma coisa que irá acontecer na Venezuela irá acontecer no Brasil. O apóstolo diz também que provas e documentos já estão na mão do secretário americano Marco Rubio e que do mesmo jeito que está acontecendo uma intervenção militar na Venezuela, também irá acontecer dentro do território nacional brasileiro, pois o golpe final está para vir à tona dentro da política nacional. Como sempre, está um vídeo muito sério, muito forte, então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você seja o primeiro a receber. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é de grande relevância e distribua para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais um sonho profético relatado pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Eu vejo uma data que eu já vi, essa data se repetindo diversas vezes na minha vida, né, que era do dia 22 de julho de 2025. E essa data é bem forte, limite, que eu não vejo possibilidade, né, de passar dela, que é o final de outubro de 2025. O final de outubro de 2025. O interessante é que eu não consigo ver desde... meu Deus... desde junho, julho de 2024, eu já falei para vocês, tentavam ver diversas vezes, não conseguia ver as eleições de 2026. Sempre eu sonhava como se algo acontecesse de forma grandiosa em 2025, mas eu não conseguia ver as eleições de 2026. É como se você tenta ver o ano de 2026 e não conseguisse ver o ano de 2026. Então esse é o sonho que Deus me dá. Eu não consigo ver as eleições de 2026. Como se ela não houvesse, ou como se elas não fossem aceitas, uma coisa parecida. Mas é algo muito mais forte do que como se não tivesse aceita. É como se não houvesse mesmo. É como se um grande acontecimento, fato extraordinário, fosse acontecer agora em 2025. Isso eu digo desde junho e julho de 2024. Eu falei diversas vezes virar para cá. E hoje, gente, eu tive alguns sonhos, não foi só um. Era flash, começava um, eu acordava, depois me deitava de novo e começava outro. Era um negócio incrível, essas coisas, sabe?
que acontece. E eu fui orar a Deus, e clamar a Deus, e gritar com Deus, gritar sim, gritar com Deus, gritar Deus, para que Ele pudesse me mostrar. Eu digo, eu queria ver os acontecimentos de 2026. Eu só consigo ver até outubro de 2025. Até o último dia de outubro de 2025. Eu consigo ver até o último dia de outubro de 2025. Eu consigo ver um reboliço muito forte, grande, tremenda, uma grande confusão que vai mudar a história do território nacional brasileiro e internacional. Isso eu consigo ver, só não sei, sabe, distinguir mais ou menos, mas eu consigo ver isso. O que eu consigo ver através dos sonhos, e eu fiz uma autoanálise através de todos os sonhos que eu tive, cerca de 4, 7 nesses últimos 2 meses, e todos eles batem a mesma coisa. Eu vejo uma ação militar, isso eu não digo da agora, né, para quem está me assistindo agora, isso já faz tempo, meses, né? Eu vejo uma ação militar em curso, e vai ser o seguinte, vai impactar a Venezuela, já digo isso há alguns meses. A mesma coisa que suceder na Venezuela se sucederá no Brasil. A mesma coisa. Se tiver que ser diferente, é para mais, nunca para menos. Vai ser mais forte do que a Venezuela. E isso, eu vejo algo que foi acelerado hoje. Hoje foi acelerado hoje. Eu vi claramente algo acelerado hoje. Isso não é brincadeira. Quem não estiver preparado vai tomar susto. Quando acordar, hoje ou amanhã, ou daqui a 2 dias, 3 dias, 4 dias, 7 dias, vai tomar um susto muito grande, né, com essas notícias, envolvendo inclusive o Brasil. E eu vi algo no sonho acelerado. Esse algo no sonho que foi acelerado, era como você, que eu sempre coloco, né, acelerado o verbo de Deus. Acelerado o verbo de Deus. É acelerado, né? Eu vi isso acelerado, e isso a partir dos Estados Unidos da América, sabe, e de Donald Trump nos Estados Unidos da América. Acelerado demais, que vai ser, o Brasil vai ser atropelado por tudo. Isso, eu vou dizer uma coisa para vocês, pelos sonhos que eu venho tendo, há muito tempo, não é desde agora que eu venho tendo esses sonhos, há meses, quem me acompanha sabe, eu vi a possibilidade de Nicolás Maduro ser preso é mínima, ou se entregar também, mas se abatido é muito grande. Existe possibilidade de ser preso? Existe. Existe possibilidade de se entregar? Existe, são mínimas, mas existe. Mas a possibilidade de ser abatida é mais de 90%. Muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E quando esse fato grande acontecer, porque eu sonhei hoje de novo, hoje é 18/8/2025, 18/8/2025, 20 horas e 31 minutos. Eu comecei contando o sonho, não perdi muito tempo hoje não. Nós estamos com 3 minutos dessa live, comecei contando o sonho. Quando for abatido, imediatamente partirá 2 dias, eu acredito que não vai dar uma semana, que o Brasil vai ser impactado com assuntos e coisas grandes. Não vai ser mais assunto, né? Eu vi há 6 meses atrás, em janeiro de novembro e dezembro, foi novembro e dezembro de 2024. Novembro e dezembro de 2024, eu vi soldados, né, militares nas fronteiras do Brasil. Quem se lembra disso? Quem se lembra disso? Militares nas fronteiras do Brasil. E eu vou dizer sem arrodeio, depois que Nicolás Maduro for abatido, que acontecer algo dessa magnitude na Venezuela, esse negócio vai vir com toda força para o território nacional brasileiro, né? Todo tipo de normalidade será rasgada de alto a baixo, assim como a diplomacia, né? Em novembro e dezembro, centenas de vezes, eu disse também que a diplomacia seria rasgada. Não vai obedecer protocolo nenhum. E a palavra que tem para hoje, para o território nacional brasileiro, é: uns confiam em carros e outros em cavaleiros. O Brasil confia em carros e em cavaleiros, né? No poder, talvez, do governo da China ou da Rússia. Eu não vejo que senadores e deputados federais brasileiros, da direita assim chamado, possa ter força. Eu olho para eles, até é louvável, sim, é louvável. Louvável todos, né, as lutas que eles têm travado e perdidas. Todas as lutas. Travaram e perderam todas as lutas. Se disserem todas, o que ganharam foi o que deixaram ganhar. Mas o que querem ganhar, isso eles não ganham, porque há uma parte que é espiritual, maligna, que não deixa ganhar. De maneira, hipótese alguma. Será que eles não observaram ainda que as partes que não têm grandes proporções deixam ganhar, mas as que têm interesse, suma interesse e de grande proporção, não se deixam ganhar? Porque a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os espíritos de posteridades que pairam na região celeste. Vocês observam que eu estou de maneira diferente hoje? Falando de maneira diferente foi porque eu fiz uma alta análise dos 4 ou 7 sonhos. E aqui,
O que nós temos que ver é João 15, versículo 1 em diante. É preciso estar enxertado na videira verdadeira. Porque a partir de agora, a videira vai balançar. Foi essa que eu falava que estava vindo um apocalipse para o território nacional brasileiro. Um apocalipse para o território nacional brasileiro estava vindo. Eu não sei dizer se foi exatamente a live do dia 11 de 8 de 2025. Um apocalipse sobre o território nacional brasileiro. E isso é real, o apocalipse sobre o território nacional brasileiro. Então, eu nunca fiz uma live dessa. Essa live aqui, eu nunca fiz. Nunca fiz uma live dessa. Essa coisa que eu nunca fiz. Da maneira que eu estou fazendo agora, totalmente direcionado, porque fiz um auto-resumo dos 4 ou 7 sonhos somente hoje. E aí, eu espero estar sendo bem claro. Deve se preparar com uma intervenção militar também em território nacional brasileiro. A intervenção militar não se dará somente na Venezuela. Vai passar pela Venezuela, segundo os sonhos que tenho. Isso já faz há mais de ano, não estou falando disso agora. Há mais de ano. Mas hoje com muito mais veemência. Passará pela Venezuela, mas atingirá o território nacional brasileiro. E assim como foi em novembro e dezembro de 2024, que via as fronteiras do território nacional brasileiro tomada de exército, nós iremos ver entre dias todas as fronteiras que ligam o território nacional brasileiro tomada de exército. E fuzileiros navais. Fuzileiros navais. Olha, 300 fuzileiros navais dos Estados Unidos da América faz um estrago tão grande que vocês não têm dimensão. 300 fuzileiros navais faz um estrago grande que nós não temos dimensão. Imagine 4.000 fuzileiros navais. Imagine 5.000 fuzileiros navais. A partir de hoje, acelerar o relógio de forma gigante. Sabe? Desproporcional a acelerar. Eu não vejo mais nem possibilidade de ficar falando coisas aqui, porque a live do dia 2 de 8 de 2025 foi completa, a live do dia 2 de 8 de 2025 foi completa, a live do dia 10 de 8 de 2025 foi completa, e a live do dia 11 de 8 de 2025, e a última live, não sei se foi 14 ou foi 16 de 8 de 2025. E essa de hoje, que é a 18 de 8 de 2025, 18 de 8 de 2025, são 20 horas e 43 minutos, 20 horas e 43 minutos no dia 18 de 8 de 2025. Então, essas palavras vão ficar guardadas no coração de milhões de pessoas. Os deputados e senadores do território nacional brasileiro, eles lutam, são louváveis e aplausíveis as suas lutas, mas eles não conseguem nada. Eles dão 1000 braçadas e avançam uma ou duas. Sem Deus nesta causa é impossível. Isso eu já venho dizendo há um ano. E eles lutando. Porque a nossa briga não é contra a carne, nem contra o sangue, sim contra os espíritos de portidade que param na região celeste. É necessário que o território nacional brasileiro que esteja em João 15. Esteja em João 15, 1 até o versículo 12, a videira verdadeira. Esteja enxertado nessa videira para que não possa ser pego de surpresa. Porque a partir de agora, depois da Venezuela, de um abatimento através de sonhos que eu tenho de Nicolás Maduro, não ficará somente nas imprensas internacionais esse dito. E aí vai parar, porque a ação vai ser concreta. E o que ninguém diz que aconteceria no território nacional brasileiro, que a geopolítica, a geociência militar, que eu não entendo disso, diz que isso era impossível. O que era impossível se tornará possível, porque acontecerá no território nacional brasileiro. É um fato que eu dizia em novembro e dezembro de 2024, e falava, vai ser um golpe só, como um míssil Tomahawk. Eu nem sabia o que se tratava direito, o que era isso. Depois eu fui analisar o que era isso. Que eu tinha, meus lábios tinham se delatado sobre essas palavras, pelas coisas espirituais que eu vejo. Eu vejo o anjo de Deus. Tá? Os anjos de Deus conversam comigo. Às vezes eu fico, e o anjo de Deus fica, Reginaldo, assim. Olha, eu sentindo a presença. Eu falo disso que eu sinto a presença. É isso. Ao falar do anjo de Deus, eu pego a caneta. Porque quando o anjo de Deus começa a falar comigo, eu pego o papel e começo a escrever. Começo a escrever. E hoje eu fiz uma autoanálise de 4 a 7 sonhos, e aí eu fui botar tudo no papel, escrever, meu Deus do céu. Aí o Senhor disse, faça um mapa, né? E aí fechou tudo, de Jesus, vai acontecer isso aí, vai, tá prestes a acontecer, já está a caminho do golpe final do míssil Tomahawk. Vai bem pertinho, tá bem pertinho. E não vai haver outra forma e outra maneira de ser resolvido segundo dezenas e dezenas de sonhos que eu venho tendo desde 2022.
desde 2022. Dezembro de sonhos. Não vai ter outra maneira de ter um desfecho. O desfecho será esse. Vai haver uma fúria muito grande dos Estados Unidos da América e dos seus aliados. E eu vi prova que nunca foi dita, nunca foi revelada, mas já é sabida pelos Estados Unidos. Essa prova que eu vi, que dava mais de uma caixa de tanto documento, não é que eles vão descobrir, eles já sabem. Estão eles esperando o Pentágono, os Estados Unidos da América, a Casa Branca, para poder soltar essas provas na hora certa. Mas tudo já está arquitetado. Eu vi claramente no sonho. Tudo está arquitetado. O anjo disse, Reginaldo, existe uma caixa de documento que está sobre os Estados Unidos da América, a Casa Branca, e o secretário de Estado, Marco Rubio. E eles já estão com essa prova. Essa prova é o tiro de misericórdia. E através dessas provas, que é o tiro de misericórdia da Casa Branca, o Marco Rubio, é o tiro de misericórdia, é onde eles vão vir sobre o território nacional brasileiro com a força e o poderio militar sobre o território nacional brasileiro. Com a força e o poderio militar sobre o território nacional brasileiro. E não existe outra forma de assim acontecer. Se preparem, João 15, versículo 1 até o 12. Todos têm que estar enxertados na videira verdadeira. Eu sou um homem voltado em sonhos. E eu já vivi desde 2022 para ver muitas lives, mas nenhuma tão forte, tão poderosa que nem essa, porque o Deus que eu sirvo está dando capítulo e versículo como é que a nação brasileira deva se comportar a partir de agora. Eu peço por obséquio, não esquece, deixa a tua curtida aqui, é o teu like. Deixa a tua curtida aqui, é o teu like. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja abençoado. Deixa a tua curtida aqui, é o teu like. Por favor. E quem puder, compartilha com 7.000 pessoas essa live. Compartilha com mais 7.000 pessoas essa live, que eu nunca vi uma live tão poderosa como essa. E eu vi essa prova, essa caixa cheia de documento, o anjo falava comigo e dizia, Reginaldo, preste bem atenção, essas provas já estão nas mãos de Marco Rubio, da Casa Branca, do FBI, tá tudo já, na hora certa, eles vão soltar. Mas essa prova é o tiro de misericórdia sobre o território nacional brasileiro. Eu, como profeta de Deus, como homem que tenho o privilégio, né, de receber sonhos, interpretar sonhos e passar sonhos para a nação brasileira. Vocês guardem bem essa live e compartilhem com o maior número de familiares, amigos, por gentileza, e seja abençoado. Deus assim fará sobre o território nacional brasileiro. Deus assim fará sobre o território nacional brasileiro. Deus assim fará. Vai acabar o falatório, vai acabar o disse-me-disse, vai acabar de gente querendo ser repórter sem ser repórter, querendo ser apresentador sem ser apresentador, né, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, na ocupação, tentando fazer vídeo, falando disso, falando daquilo, só matéria jornalística, tanto nacional, internacional, e eu não sou nada disso, eu sou um profeta para muito vidente, mentire, como vocês quiserem, por isso não me ofende, porque a ordem do produto nunca alterará o resultado. Eu sou profeta lavado e remido no sangue do Cordeiro, e passo isso para a nação brasileira, algo forte, de maneira que nunca foi passado por alguém dessa forma. Eu sou um homem voltado em sonhos, eu conto os sonhos que Deus me dá. Eu sou um homem voltado em sonhos e conto os sonhos que Deus me dá. E venho falar para os meus seguidores, João 15, versículo ao 12, videira verdadeira. Estejam enxertados na videira verdadeira, porque com o Apocalipse a videira vai balançar fora. Somente aqueles que estão enxertados nela não irão se decepcionar, não irão cair, não irão entrar em opressão, em depressão e nem tampouco crise de ansiedade. Mas Deus, Ele atenderá o clamor do território nacional brasileiro, que é liberte o Brasil, liberte o Brasil, liberte o Brasil, liberte o Brasil. O meu Deus vai atender este clamor. Não adianta reclamar. Da leve eu vou sobre a barra. Ai, Jesus, que coisa. Nem como vou sobre a barra. Jesus, que coisa linda, maravilhosa, meu Deus. Que é isso? Que é isso, Jesus? Enquanto eu estava lá no... Eita, tá forte o negócio ali. Tá forte, deixa logo a água aí. Escute bem o que eu vou dizer. Tem coisas que dão um nó na cabeça da gente? Pois é. Muitas coisas me deram nó, mas eu consegui desenrolar hoje e a voz foi unânime, foi muito forte, decisiva. E disse, Reginaldo, assim será. Não haverá outra forma e nem outra maneira. A decisão vai ser essa. A decisão que os céus tomou vai ser essa. As decisões que o céu tomou vai ser essa. E eu não tenho um formigueiro? Aquele formigueiro assim, gigante, bem grande, com milhões e milhões de formigas. Depois eu vi o território nacional brasileiro ali,
a Amazônia e as fronteiras, né, que liga outros países, surgir como formigueiro de soldados, tanto fuzileiros navais como homens preparados. Isso é impossível, geopolítica, geociência militar, eu não sei. É impossível. A possibilidade eu deixo para quem está iniciando na espiritualidade com Deus. Eu já tenho alguns anos andando com Deus, uns 37 anos, e eu conheço muito bem quando o meu Senhor, ele fala. Quando Deus fala, ele cumpre. Quando Deus fala, ele cumpre. Quando Deus fala, ele cumpre. Aleluia. Que Deus possa abençoar a nação brasileira. Agora, espere as próximas notícias. Espere, pode esperar as próprias notícias. Vocês vão viver até o último dia de outubro de 2025. Vocês vão viver até o último dia de outubro de 2025, vendo essas coisas que aqui estão sendo relatadas nesse exato momento acontecerem. Vamos ver. Deus fala, Deus cumpre. Não dá mais para voltar o relógio que foi acelerado em milhões e milhões e milhões de quilômetros por hora. Vamos ser completamente atropelados. E até o último dia de outubro de 2025. Ai, 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 ai. Ai, Jesus, que coisa linda. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona. Porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.